Edgar Cayce foi um paranormal norte-americano, nascido em 18 de março de 1877 no estado de Kentucky e morreu em 3 de janeiro de 1945 em Virginia Beach. Ele é conhecido como o Profeta Adormecido e é considerado o maior profeta do século XX, além de ser chamado o pai da medicina holística. Desde criança manifestou habilidades psíquicas excepcionais, como ver a aura dos seres vivos e aprender dormindo as lições dos livros colocados sob o seu travesseiro. Cayce também relatava conversas com seu avô já falecido e vivenciou uma visão marcante de uma senhora luminosa que lhe perguntou o que ele queria na vida, ao que ele respondeu que queria ajudar as pessoas. Durante mais de 40 anos, Cayce realizou leituras psíquicas em transe voluntário, diagnosticando doenças e prescrevendo tratamento sem nunca ter estudado medicina formalmente. Ele atendeu milhares de pessoas presencialmente ou à distância, respondendo perguntas sobre saúde, vidas passadas, acontecimentos futuros, espiritualidade e temas variados. Suas leituras foram registradas e arquivadas, totalizando cerca de 14.306 atendimentos, hoje mantidos pela organização que ele fundou, a Association for Research and Enlightenment, ARE. Entre suas profecias, preveram-se 2 conflitos mundiais, eventos como a Grande Depressão, o surgimento do nazismo, mudança nos Estados Unidos e o futuro papel da China como potência global. Também previu avanços médicos, como a possibilidade de se diagnosticar doenças por meio do exame de gotas de sangue. Nos últimos anos de sua vida, apesar de recomendações para descansar, ele continuou suas leituras até ser atingido por um derrame cerebral em 1944, ficando imobilizado parcialmente até sua morte em 1945. Quando as ligações com ordens secretas ou discretas, não há evidências claras ou amplamente reconhecidas na literatura que conectem Cayce diretamente a tais organizações. Seu trabalho esteve principalmente focado na espiritualidade, na cura holística e a busca pela iluminação pessoal, influenciando várias correntes de pensamentos esotéricos e espiritualistas da parte moderna, mas sem provas confiáveis de envolvimentos específicos com ordens discretas ou secretas. A vida e obra de Edgar Cayce permanecem numa fonte rica de estudo para interessados em psíquica, espiritualidade e medicina alternativa, marcando-o como uma figura singular e enigmática na história do século XX. As leituras mais famosas de Edgar Cayce tiveram um grande impacto principalmente na área da saúde holística, a espiritualidade e conhecimento das vidas passadas. Algumas das mais conhecidas e seus maiores impactos foram: primeira leitura e cura pessoal. Em 1901, Cayce entrou em transe e forneceu diagnósticos sobre sua própria doença vocal, indicando que a causa era psicológica e que poderia ser curada por um comando no estado de inconsciência. Após a leitura, sentiu-se completamente curado. Essa primeira leitura
foi o que deu início a milhares de consultas ao longo da sua vida, estabelecendo a sua reputação. Cura da apendicite do Dr. Wesley Ketchum. O médico homeopata, inicialmente cético, confirmou a exatidão do diagnóstico de Casey sobre um caso difícil de apendicite, o que o convenceu da autenticidade das leituras. Cura do filho de Casey, Hugh Lin. Após acidente que queimou gravemente o olho do filho, médicos recomendaram a retirada do olho. Mas as leituras de Casey indicaram que a visão poderia ser preservada com medicação e repouso, o que ocorreu com sucesso. Esse caso aumentou a sua fama. Cura da tuberculose da esposa Gertrude. Quando a esposa de Casey foi diagnosticada com tuberculose sem cura aparente, ele preparou um tratamento conforme as leituras que levou à recuperação total em poucos meses. Leitura sobre Atlântida e civilizações antigas. Casey descreveu detalhadamente Atlântida, civilização avançada desaparecida, e como suas tecnologias influenciaram outras culturas, como o Egito. Essas leituras inspiraram interesse sobre civilizações perdidas e misticismo, orientações espirituais e de reencarnação. A partir de 1923, as leituras passaram a abordar temas espirituais como vidas passadas, meditação, crescimento espiritual, leis divinas, dando uma nova dimensão à compreensão do ser humano. Essas leituras influenciaram a medicina alternativa, espiritualidade contemporânea e movimentos esotéricos, marcando Casey como um dos maiores médiuns e profetas do século XX. As leituras foram registradas e estudadas até hoje pela Association for Research and Enlightenment, fundada por Casey, e continua a impactar a busca pelo conhecimento, autoconhecimento e cura holística. As leituras de Edgar Cayce sobre Atlântida descrevem essa civilização antiga como uma ilha-continente avançada, que existiu há milhares de anos antes da Era Moderna, no local que hoje seria próximo ao Estreito de Gibraltar. Segundo Cayce, Atlântida tinha uma tecnologia altamente desenvolvida e uma organização social complexa, dividida em 10 reinos, com uma capital central magnífica. A ilha era rica em beleza natural, com palácios e jardins exuberantes. Entretanto, a civilização atlante teria sucumbido ao orgulho, ganância e um uso imprudente de seu conhecimento tecnológico, especialmente de uma poderosa energia que eles manipulavam. Isso teria levado a guerras internas e de expansão militar contra outras nações, o que provocou a ira dos deuses, que por meio de catástrofes naturais, como terremotos e inundações, a destruíram completamente, afundando a ilha nas águas do oceano. Essas descrições de Cayce repercutiram ao longo do século XX, influenciando diversas correntes esotéricas, místicas e estudos sobre civilizações perdidas, alimentando especulações e explorando a ideia de que grande parte do conhecimento antigo teria origem atlante. Suas leituras também fortaleceram crenças sobre ciclos de civilizações que nascem, crescem, se corrompem e desaparecem, sugerindo que essa história é um alerta cósmico para o uso responsável da tecnologia e da espiritualidade. Consequentemente, suas informações inspiraram a busca por evidências arqueológicas, debates sobre a origem das culturas antigas, como o Egito, e ecoaram na cultura popular, mantendo viva a lenda da Atlântida como um símbolo de sabedoria e queda, mistério e perda. Essas leituras tiveram um impacto marcante na cultura espiritual alternativa e em movimentos da nova era, e no interesse em conectar passado, presente e futuro numa narrativa universal de evolução humana. As leituras de Edgar Cayce influenciaram profundamente movimentos espirituais e terapias, especialmente na área da medicina holística e das práticas espirituais alternativas. Ele trouxe a ideia de uma abordagem integrada para o ser humano que considera corpo, mente e espírito como partes inseparáveis do processo de cura,
Suas recomendações incluíam tratamentos naturais, alimentação equilibrada, uso de massagens, água, luz solar, além da importância do estado mental e espiritual para a saúde física. Seus ensinamentos também influenciaram o surgimento e fortalecimento de terapias alternativas como a medicina energética, o reiki, meditação e outras práticas que focam na autocura e no equilíbrio holístico. Além disso, suas leituras sobre reencarnação, crescimento espiritual e leis universais motivaram o desenvolvimento de muitos movimentos da nova era que valorizam a busca pela iluminação interior e a conexão com planos superiores da consciência. Diversas escolas espirituais adotaram suas ideias como base para suas práticas, ampliando o entendimento sobre espiritualidade vivida como um processo prático e terapêutico, não apenas teórico. O impacto das leituras de Cayce é sentido até hoje em grupos que promovem o autoconhecimento, a cura energética e estudos esotéricos, influenciando tanto a espiritualidade pessoal quanto abordagens clínicas e alternativas. Em resumo, Edgar Cayce promoveu uma revolução no modo de pensar, a cura e a espiritualidade, integrando ciência, fé e práticas holísticas que reconfiguraram terapias e movimentos espirituais no século XX e além. A partir das leituras de Edgar Cayce, vários grupos e movimentos espirituais surgiram, principalmente ligados às práticas de autoconhecimento, cura holística e espiritualidade universalista, vamos dizer assim. Entre os principais grupos e organizações influenciados por suas ideias estão a ARE, que é a ARE, Association for Research and Enlightenment, fundada pelo próprio Cayce em 1931, que essa organização se dedica à pesquisa, estudo e divulgação de seus ensinamentos, incluindo a espiritualidade, saúde, reencarnação, vidas passadas e fenômenos psíquicos. A ARE tornou-se uma das principais instituições que promove e dissemina o legado de Cayce, sendo um polo de estudos esotéricos e espirituais. Movimentos da nova era. As ideias de Cayce sobre reencarnação, karma, eras cíclicas e busca pelo autoconhecimento influenciaram várias correntes dentro do movimento da nova era. Muitos dos seus seguidores adotam práticas de meditação, terapias energéticas e estudo das civilizações perdidas, incluindo a Atlântida, que Cayce descreveu detalhadamente. Grupos de terapias holísticas e de cura energética. Inspirado nas recomendações de Cayce, grupos que praticam reiki, cura com cristais, meditação e técnicas de autoconhecimento baseadas em registros akáshicos proliferaram, promovendo a ideia de que a cura ocorre por meio do alinhamento espiritual e energético. Comunidades espirituais de reencarnação e espiritualidade cristã universalista. Cayce falou bastante sobre vidas passadas e uma ligação universal entre as diversas religiões, o que motivou grupos que tentam integrar diferentes tradições espirituais enquanto mantêm uma base cristã universal. Assim, as leituras de Cayce influenciaram o surgimento de organizações e movimentos que promovem uma abordagem integrativa da espiritualidade, da saúde e do autodesenvolvimento, permanecendo relevantes até hoje. Edgar Cayce não era formalmente ligado a ordens secretas ou ocultas, embora seu trabalho tenha se inserido no campo do esoterismo e espiritualidade alternativa. Ele era um cristão devoto e via suas capacidades psíquicas como um dom vindo de fontes superiores, utilizando o transe como um estado natural, alcançado espontaneamente, não através de práticas ocultas específicas. Seus estados de transe, onde realizava as leituras, ocorriam enquanto ele estava adormecido. Por isso, ficou conhecido como o profeta adormecido. Ele entrava nesse estado de consciência alterada, sem treino ocultista ou associações com sociedades secretas. O transe de Cayce foi relatado como um fenômeno natural e espontâneo.
Era uma habilidade psíquica inata desde a infância, que se manifestava enquanto ele estava dormindo, permitindo-lhe acessar informações além do conhecimento consciente. Nisso abrangia a cura, profecias, vidas passadas, entre outros temas. Portanto, a praticidade do transe não veio de estudos ocultos, mas de um dom pessoal e natural que se desenvolveu e foi utilizado de forma única. Edgar Cayce não aprendeu formalmente técnicas de transe ou hipnose. Seu início com o transe foi impulsionado por experiências pessoais. Ele sofria de problemas de voz causados por uma afonia e ouviu falar da hipnose como possível cura. Em 1900, um hipnotizador chamado Hurt tentou induzi-lo ao transe para recuperar a voz, com sucesso apenas durante o sono, quando ele conseguia falar claramente, mas não quando estava acordado. Após várias tentativas, a prática foi interrompida por causar insônias em Cayce. Mais tarde, em 1901, Cayce foi apresentado ao osteopata e hipnotizador amador Al Lane, que voluntariamente o colocou em transe para buscar a cura. Durante essas sessões, Cayce entrou em um estado profundo de inconsciência natural e espontânea, diagnosticando e tratando a sua própria condição, como se estivesse dormindo e acordado ao mesmo tempo. Lane respeitava as indicações dadas por Cayce nesse estado, o que resultou na cura da voz dele. A partir dessa experiência, Cayce desenvolveu suas habilidades de acessar esse estado de transe voluntariamente, em que ele relaxava, meditava e aguardava a manifestação da luz branca que visualizava como um sinal de que estava pronto para a leitura. Ele então respondia perguntas enquanto permanecia em total inconsciência, sem exercer o controle consciente, processo que chamou leituras. Portanto, sua técnica de transe era mais um dom natural que foi auxiliado e cultivado no início por sugestões hipnóticas e não um fruto de aprendizado formal em hipnose. Cayce entrou no transe colocando as mãos na testa e no plexo solar, respirando profundamente até entrar neste estado sonambulístico, onde acessava informações curativas e espirituais, além do alcance da mente consciente. Esse transe ele era um fenômeno espontâneo, desenvolvido e controlado por ele, com base em experiências pessoais e induzidas por hipnose amadora, mas sem estudar profundamente métodos técnicos de hipnose ou ocultismo. Edgar Cayce não teve aprendizado formal em técnicas de transe ou hipnose. O seu método foi emergindo principalmente de experiências práticas e de uma sequência de eventos que se consolidaram ao longo da sua vida. No caso do transe de Edgar Cayce, o processo exigia uma preparação mental e física. É o relaxamento gradual, a respiração profunda e rítmica, o fechamento dos olhos e a estabilização do corpo. Ao sinal perceptível de uma luz branca que ele associava à prontidão para a leitura, o operador acompanhante começava a registrar as respostas de Cayce, que continuava em transe durante todo o procedimento. Em muitos momentos, Cayce era acompanhado por um médico, um hipnotista amador ou por membros da equipe de assistentes de sua prática. Esses acompanhantes serviam para confirmar dados básicos, registrar as leituras e assegurar a integridade do processo, tanto do ponto de vista clínico quanto ético. As leituras eram transcritas, numeradas e arquivadas. Com o tempo, a organização fundada por Cayce, a Associação para a Pesquisa e Iluminação, tornou-se o centro de divulgação e estudo desse material. Este arranjo institucional ajudou a padronizar, preservar e distribuir as informações obtidas durante o processo do transe. Do ponto de vista histórico, não houve indicação de que Cayce tenha recebido instrução formal em hipnose clínica ou em métodos de induções específicos. Em vez disso, o que se observa é uma prática que se tornou reiterada e, vamos dizer assim, refinada ao longo das décadas, com foco na curiosidade humana,
sobre a cura e a espiritualidade. A prática de Cayce atraiu céticos e pesquisadores que conduziram investigações independentes para verificar a validade de algumas leituras, enquanto alguns casos de diagnósticos e tratamentos pareceram corroborados por observadores, mas muitas leituras permaneceram no domínio da experiência subjetiva, com interpretações variáveis. Cayce costumava deitar-se de maneira relaxada, com o corpo apoiado e as mãos posicionava sobre a testa e o plexo solar. Esse posicionamento era repetido de leitura para leitura, como parte de uma prática estável e não. O início do estado de transe é frequentemente associado a um relaxamento profundo e a uma respiração lenta e ritmada. Esse padrão respiratório parecia facilitar a transição da vigília para o estado sonambulado, permitindo que o corpo entrasse em um limiar entre o sono e vigília. A percepção de mudanças no tono da voz de Cayce, que tornava-se mais baixa e fluente, é citada por testemunhas como um indicativo de que o transe estava se consolidando. Muito desses relatos devem ser entendidos dentro do contexto histórico da prática psíquica e espiritual da época, onde o transe e estados alterados de consciência eram explorados por meios de métodos informais e observações clínicas.